Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Olha só, o Grêmio venceu ontem o Confiança, eu estava na arena, se você me acompanha aí no Instagram, você viu que eu fiz um vídeo, né, no final do jogo ali, te explicando aquilo que eu vi, alguns detalhes, algumas variações táticas. Acho que a gente tem um ponto de partida daqui para frente e tem uma situação de bastidor aí que me deixou extremamente preocupado, né? Quais que são as verdadeiras funções do Felipão dentro do Grêmio hoje? É um debate e a gente vai falar sobre isso. Mas antes, né, quero te pedir alguns favores aqui, galera. A gente está construindo esse espaço aqui aos poucos, um espaço diferente, porque é o único espaço que tu vê de Grêmio aqui, ó, falando de futebol contigo, né, gente? Não adianta a gente ligar uma câmera aqui, trazer um monte de tese furada, sem ter nenhum tipo de fundamento e nem tentar te explicar o porquê das coisas, né? Então, por isso, conto contigo, né? O vídeo é gratuito, então eu só conto com a tua curtida e que tu mande isso aí nos teus grupos de Grêmio para que a gente possa debater futebol. Como é prazeroso a gente falar de futebol, né, gente? É bacana, principalmente do nosso time, né? E tem um detalhe importante. A galera, eu percebo isso, principalmente no Instagram, a galera assiste 30, 40 segundos, né, e aí vai lá nos comentários e desce o cacete. Só que se tivesse assistido todo o vídeo, justamente o que eles estão criticando, a gente está fazendo. Então fica até o final, porque é um espaço diferente, cara. É um espaço que se limita a falar de futebol, tá? Te inscreve no nosso canal aí da Rádio Pachola, né? E me segue lá no Instagram, cara. Eu quero chegar a 10 mil seguidores, sem comprar seguidor, sem fazer absolutamente nada, apenas com trabalho. Então por isso eu conto contigo, tá? Vamos pro vídeo, sem enrolação, que a gente precisa ter alguns pontos pra gente debater. Se tu me acompanha no Instagram, cara, eu já fiz, acho que mais de 10 vídeos, velho. Mais de 10 vídeos falando sobre algumas variações táticas no Grêmio que não tem dado certo. A primeira delas, eu vou pedir para que tu foque nessa prancheta aqui, nesses três caras. Noriega, Nardoni e Arthur. Beleza? Esses três caras aqui. Isso aqui, meu irmão, nunca deu certo. Nenhum jogo essa estrutura de tripé invertido deu certo. Por quê? Porque o Noriega acaba aqui fazendo essa movimentação, espetando os zagueiros, e os nossos dois meias, Arthur e Nardoni, eles ficam exatamente aqui. Aí o time adversário, como uma tendência do 4-2-3-1 mundial, o que eles fazem aqui, né, gente? Eles têm dois volantes aqui, ou eles jogam com esses dois volantes mais na paralela ou mais adiantado, e mais um meia articulador e os extremas fechando por dentro. O que acontece? Normalmente eles engolem os nossos dois jogadores que estão aqui e acabam que pegando, né? Escapa um desses volantes aqui, principalmente o segundo volante, ele escapa, se soma essa linha e eles atacam o Grêmio sempre com 1, 2, 3, 4, com 5 jogadores contra 3, porque os nossos pontas estão sempre projetados no campo de ataque. Então fica essa carnificina aqui, né, que a gente fala, né? 5 contra 3 o tempo inteiro. Tá? Isso aqui é uma prática que quando tu tem apenas dois meias jogando por dentro, tu é atropelado. Foi assim em diversas variações táticas. Esse é o maior problema do 3-5-2. Tu acaba que perdendo o teu meio justamente por falta de jogadores para ocupar essas zonas que a gente fala, né? Então é por isso que eu tanto odeio esse esquema, tá? O que o técnico Luiz Castro fez de melhorias e mudanças de característica que eu disse para vocês? Saímos da ideia do tripé invertido, onde nós jogamos agora com Nardoni e Arthur, e colocamos um camisa 10 para flutuar aqui, que é o caso do Gabriel Mack, tá? O Nardoni faz a retaguarda, o Arthur faz esse processo de carimbo de meio o tempo inteiro. Então mudamos a estrutura para que o Grêmio pudesse recuperar meio campo. E aqui tem um ponto interessante que eu quero falar contigo sobre o segundo tempo, onde a gente tem um jogador a mais, desde o primeiro tempo. E aí o que a alteração que o Luiz Castro faz? Ele coloca 3 zagueiros, Amuzu e Enamorado nas beiradas. Esse é um esquema de oportunidade.
onde o Grêmio jogou contra o Confiança, que é 15º colocado na segunda divisão, na terceira divisão, perdão. Tinha um jogador a mais, então tu consegue colocar a Muzu e a Namorado nesse esquema suicida sem se preocupar com a parte defensiva. E aí o cara vem me dizer, alguns comunicadores, que não saiu o Pavon, melhorou o time. Não, senhores, não é por aí. Grêmio jogando em casa, com o torcedor empurrando, tendo um jogador a mais, tu pode botar até o Gabriel Grande, lateral esquerdo, que vai ter que andar. Então não é uma situação de que, vamos pegar isso aqui, vamos utilizar esse ponto aqui do Pavon sair para a gente ter uma base de melhoria. Não, pelo amor de Deus. Então eu te digo assim, eu não gostei do segundo tempo nesse sentido, porque se tem um jogador a mais, cara, tu saca um dos teus zagueiros, pode ser o Gustavo Martins, baixa o Nardoni pro miolo de zaga, e aí tu coloca mais um meia, para que tu possa o quê? Dominar meio campo, tu não ficar o tempo inteiro, vá balão para dentro da área. Isso não resolve nada, gente. Porque aí tu coloca, teu time adversário tem 2 zagueiros de imposição, tu deixa o teu lateral ficar fazendo cruzamento para dentro da área, os zagueiros pegando de frente, não tem o que fazer, né? Então é lamentável. Eu digo que o que a gente pode se apegar de melhoria é o primeiro tempo, onde a gente teve Nardoni e Arthur. Isso aqui é o coração do time vencedor e a gente precisa estabelecer e dar sequência para essa dupla. Situação de bastidor que me incomodou bastante ontem. Vi um corte da Rádio Grenal, onde ela trocou uma ideia ali, o pessoal trocou uma ideia com o Filipão, e o Filipão falou que ele não frequenta vestiário. Pô, olha só. Filipão, dono de vestiário a carreira inteira. Felipão, durante a campanha, foi, digamos que, um imã para atrair votos. Os 2 candidatos brigaram pela permanência do Felipão. Não, o Felipão vai ficar aqui porque ele é um guru, porque ele é isso, porque ele é aquilo, bababá, bababá. E aí tu tem um cara que é patrão de vestiário e tu não deixa o cara frequentar. Parece que o Felipão, ele foi só uma figura para ganhar voto. O Felipão tá lá vendo os jogadores para base, mas, entendeu? O conceito de futebol do Felipão, um conceito de futebol mais reativo. O que o Filipão ele vai trazer de positivo nesse processo? Sendo que o teu treinador é um ofensivista, que é o caso do Luiz Castro. Então, sabe, não tem sentido essa função. O Filipão precisa estar dentro do vestiário. O Filipão precisa estar dando entrevista. Sabe por que entrevista? Porque tu quer ouvir o Dutra falar de futebol ou tu quer ouvir o Filipão que conhece o vestiário? Que conhece processos, conhece o que está acontecendo. Quero ouvir o Filipão. Quero ouvir o Filipão trazer diagnóstico, trazer, né, palavras para confortar o torcedor, conscientizar o torcedor sobre o que está acontecendo. Então eu digo assim, a presença do Filipão, cara, ela tem que ser no vestiário. O vestiário é o lugar de quem conhece bola. Já imaginou o Dutra ou o próprio Odorico questionando o treinador? Por que tu usou o 3-5-2 no segundo tempo contra o Confiança, com um jogador a mais e com 3 caras atrás da linha da bola, atrás da linha de meio? É isso que eu tô te falando. Então eu digo assim, futebol precisa de profissionais que entendam do riscado e não amadores que querem apenas holofote. Beleza? Galera, vídeo longo, mas é um vídeo que fala de futebol, te mostra o porquê das coisas. Então por isso, mais uma vez, curte esse vídeo, manda nos seus grupos de Grêmio e tamo junto.